Bom dia, tudo bem com você? Eu sou a capelã Adriana Mancini e venho mais essa manhã trazer uma palavra do Bálsamo de Gileade. Nessa manhã eu vou trazer o tema Sua oração foi respondida. E agora? Me acompanhe em Atos, no capítulo 12, nos versículos 5 ao 16. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou a Pedro, dizendo: "Depressa!" As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: "Vista-se, calce os sapatos." Pedro obedeceu. E o anjo disse ainda: "Vista o casaco e vamos sair daqui." Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Ele achou que apenas estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade e que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo o deixou e seguiu o seu caminho. Foi então que Pedro percebeu que ele não estava sonhando. "Não posso acreditar, isso é real. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava." Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. A casa estava cheia de amigos que oravam por ele. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rod veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre e ansiosa que ela correu para dentro contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. "Você perdeu o juízo", disseram-na. Mas ela insistia na sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. E durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua, do lado de fora, batendo a porta. Veja que interessantíssima a reflexão dessa palavra. De repente, é de repente que o Senhor chega com as nossas respostas de oração. E foi dessa forma com Pedro. De repente, ele envia um anjo e vai fazendo milagres após milagres na vida de Pedro, a tal ponto que ele achava que estava sonhando, não pensava que era real aquilo tudo que Deus preparou para ele. Tudo aconteceu de uma forma milagrosa, não é? E os portões pesadíssimos de ferro abriram-se automaticamente. Aquela época, né, não existia nada automatizado, não existia automação. Mas tudo foi se abrindo sem sequer um toque de mãos. Fora isso, nós podemos ver o cuidado de Deus Pai, né, quando Ele está pronto para nos resgatar e responder a nossa oração. Ele cuida de detalhes, ele cuidou de que Pedro se calçasse, que Pedro vestisse o casaco, não só as roupas, mas que vestisse roupas pesadas, possivelmente tivesse frio do lado de fora. E eles estavam saindo dali apressadamente. O anjo cuidou, inclusive, dos detalhes, para que Pedro não saísse descalço e nem sem casaco. Deus cuida dos detalhes da nossa vida quando chega o tempo certo de responder às nossas orações. Por isso que o Senhor não chega muitas vezes com as respostas que nós queremos e na hora que nós queremos.
porque ele pode chegar e você pode não estar preparada para suportar a resposta tão esperada. Pode estar tudo desorganizado, você pode não ter espaço para acomodar a resposta da sua oração. Por isso Deus chega na hora certa com as nossas petições, com a nossa resposta. Ele chega na hora dele e não na nossa hora. Veja que ele chegou na hora certa e mesmo fazendo aquilo que cabe a Deus, que é abrir o caminho do milagre, para que Pedro pudesse passar, assim como ele abriu o mar, assim como ele abriu o Jordão um dia para o povo passar seco, não é? Deus abre todos os caminhos para que Pedro pudesse sair da prisão. E ali, vejam, ele estava sob vigilância de morte. Estava marcada a hora da morte de Pedro. O Senhor chega na hora certa e prepara o caminho para que ele pudesse ser livre. Mas veja os obstáculos. O povo estava orando por Pedro, clamando para que não viesse a acontecer esta morte, para que o Senhor o livrasse. O Senhor chega com a resposta, livra Pedro, e os homens de oração, de fé, não acreditaram que ele estava à porta. Uma menina abre a porta, ou chega até a porta para atender a porta, e ouvindo que era Pedro, ela sai tão feliz pela resposta de oração imediata que esquece Pedro do lado de fora. Veja que Deus abre o caminho e a nossa responsabilidade de abrir portões ou uma porta que basta virar o ferrolho, talvez destrancar a chave, que é muito mais simples. Nós nos embaraçamos na hora de fazer a nossa parte. E no caso de Pedro, ainda foi deixado para o lado de fora. Eles estavam céticos em relação à própria oração que estavam fazendo, pedindo a Deus a libertação, pedindo a Deus o socorro. O Senhor prontifica-se, faz o milagre e eles não creram. A minha meditação na sua vida nessa manhã é que você possa confiar que não somente na hora certa o Senhor trará resposta à sua oração, mas que quando Ele trouxer resposta para a sua oração, você esteja pronto para crer que Ele já respondeu a sua oração. E você possa viver aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida, ao invés de você ficar atônito, sem saber o que fazer com a sua própria resposta. Esteja atento, a sua resposta está às portas, ela pode estar chegando e você pode estar recusando. Que o Senhor Jesus te abençoe nesta manhã e possa fazer com que os ouvidos do seu coração estejam atentos à doce voz do Espírito Santo. Se o Senhor permitir, amanhã eu volto com mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. O Senhor abençoe poderosamente o seu dia. Até amanhã. Tchau.